vamos estudar o livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, livro psicografado por Alda Maria. Antes, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Capítulo 8. Na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Essa matéria está também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. No item 6 está assim descrito: na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. No item 7, ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. É do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Então aqui afirma que na Terra não se encontra toda a humanidade, porque essa humanidade, de acordo com seu nível de evolução e aprimoramento espiritual, se encontra espalhada por todos os cantos do universo. Então sempre existe um local adequado para o homem, para o espírito humano, de acordo com o seu nível de evolução. À medida que passa a alcançar um elevado nível de evolução, o espírito humano deixa o orbe terrestre, porque no orbe terrestre existem várias camadas de vibrações diferentes que são habitadas por espíritos de acordo com seu grau de evolução espiritual. Como diz aqui, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Aí o sublime Jesus Cristo revela que existem muitas moradas na casa do Pai e faz reverência às glórias e graças divinas que se espraiam nos mundos onde habitam os espíritos que já integralizaram as orientações contidas no maior código moral, aquele que norteia não só esses mundos superiores, mas também os mundos inferiores, habitados por espíritos ainda vinculados aos sentimentos menores, cuja vivência é pautada pela vingança, pelo rancor, pelo ciúme, pela arrogância, pela vaidade. Pelo ensinamento do Senhor Jesus, existem muitas moradas na casa do Pai. Considerando o orbe terrestre, temos diversas camadas de vibrações de acordo com o nível de evolução espiritual do espírito humano. À medida que ele vai evoluindo, ele vai galgando esses diferentes níveis espirituais. E quando chegar no nível bastante evoluído, aqui mesmo na Terra, como diz, não é? O homem deixa a Terra por mundos mais felizes quando estiver curado de suas enfermidades morais. Por isso aqui na Terra também podemos considerar muitas moradas na casa do Pai. E, à medida que o ser humano evolui nas suas camadas espirituais, e chegando numa camada bastante elevada, o espírito deixa o orbe terrestre e vai para um outro mundo mais evoluído, mais aperfeiçoado, onde ele continua o seu processo de evolução. É preciso considerar que a Terra se encontra atualmente
num período inicial de regeneração. O século XXI, conforme os espíritos orientam, é o começo da era de regeneração, da fase de regeneração, deixando para trás o período de expiações e provas. Nessa área de regeneração, forçosamente os espíritos humanos necessitam aperfeiçoar suas qualidades, principalmente no Evangelho do Senhor Jesus. Aqueles que não se adaptarem ou não estiverem dispostos a seguir o ensinamento evangélico do Senhor Jesus, não vão ser assim prejudicados. Eles simplesmente não estarão em condições de se adaptar às novas fases do período de regeneração e serão naturalmente transferidos, expurgados para um outro mundo compatível com o nível moral e espiritual. E lá vão estar milhares de anos de novo na caminhada da humanidade até chegar ao nível que estamos atualmente vivendo. Porém, é lamentável que o ser humano tenha conseguido chegar até o nível atual, num mundo aparentemente moderno, onde temos todo um conforto. Ainda não descobrimos a vacina para o coronavírus, mas a maior parte das dificuldades, das dores, o ser humano já consegue vencer, né? Pelo nível de conhecimento, de evolução, de aprimoramento que alcançou. É chamado paraíso. Deixar tudo isso e retornar ao mundo primitivo, renascendo no ventre de um primata aperfeiçoado, um antropóide, para começar de novo a caminhada da humanidade, é uma situação lamentável. Passar por todas as dificuldades que o ser humano já passou aqui na Terra, em todos os tempos de evolução, é uma situação assim que não dá para compreender. Por isso, nas inúmeras moradas da casa do Pai, podemos ir aperfeiçoando as nossas qualidades, principalmente no momento de encarnado, aqui agora, neste momento, onde precisamos aperfeiçoar as nossas qualidades de Deus, especialmente as qualidades morais. Então, nesses mundos onde habitam os espíritos que já integralizaram as orientações contidas no maior código moral, que é o ensinamento evangélico do Senhor Jesus. Então, os espíritos que já conseguiram aperfeiçoar suas qualidades e frequentaram as diversas camadas vibracionais do orbe terrestre, são aqueles que, notadamente, vão frequentar mundos mais aperfeiçoados. Ou aquele que norteia esses mundos superiores. E aqueles que não conseguirem aperfeiçoar suas qualidades, remanescendo nas camadas inferiores, não seguindo o propósito de aperfeiçoamento moral, serão conduzidos a mundos inferiores, habitados por espíritos ainda vinculados aos sentimentos menores, cuja vivência é pautada pela vingança, pelo rancor, pelo ciúme, pela arrogância, pela vaidade. Então veja que todas essas questões são instrumentos de aperfeiçoamento do ser humano, os quais, com toda certeza, é preciso levar em conta a oportunidade e deixar para trás.
com o conhecimento, com o aperfeiçoamento, com a melhoria, principalmente das condições morais. A Terra, assim como outros planetas que lhe guardam certa similitude, é identificada como mundo de provas e expiações. Seus habitantes são espíritos dotados de inteligência, mas que ainda têm o livre-arbítrio limitado a maiores avanços em virtude de suas próprias emoções infelizes, que se externam em comportamentos inferiores. Então aqui diz que a Terra, assim como os planetas, que lhe guardam certas similitudes, identificado como mundo de provas e expiações. Por certo que essa circunstância foi realmente a etapa em que todos os espíritos da Terra, do orbe terrestre, passaram, estão passando e na iminência de deixar para trás o mundo de provas e expiações, porque estamos nos adentrando no período de regeneração. Então, esses planetas, que também para o local onde os espíritos remanescentes, que não querem ou não se apresentam dispostos à melhoria de suas qualidades espirituais, é para onde vão ser enviados. São espíritos inteligentes, já bastante avançados em questões de conhecimento, de aperfeiçoamento de suas qualidades, porém, ainda que se negam à melhoria das qualidades morais. Então, dentro do livre-arbítrio que cada um necessita para a sua vida, a Terra, portanto, é considerada hoje um verdadeiro paraíso, ainda identificada como mundo de provas e expiações. Mas esse mundo de provas e expiações, aparentemente, vai ficando para trás, porque estamos adentrando o mundo de regeneração. Os que permanecem nesse mundo de regeneração, como diz aqui, são espíritos dotados de inteligência, que têm o livre-arbítrio, de acordo com as suas reais disposições. Porém, os espíritos que estiverem para deixar a Terra através do expurgo planetário são aqueles que têm os avanços limitados, principalmente nos conceitos morais. Interessante que dentro de um grupo familiar, às vezes de 2, 3 pessoas, 5 pessoas, os seus membros muitas das vezes não conseguem se entender, provocam discórdias, atritos, conflitos, separações. 2 pessoas não conseguem se entender, né? Veja que dificuldade do ser humano de renunciar, de aperfeiçoar sua qualidade, de esforçar-se para o entendimento, da compreensão, do perdão, como diz aqui, não consegue perdoar, são vingativos, rancorosos, se irritam com facilidade. Apenas uma família com 2, 3 pessoas não consegue se entender. Como que se explica um espírito dessa qualidade que deve permanecer no mundo de regeneração? O mundo onde vão permanecer os espíritos em acelerado estágio de aprimoramento. Portanto, mas que ainda tem um livre-arbítrio limitado a maiores avanços em virtude de suas próprias emoções infelizes,
que se externam em comportamentos inferiores. Duas pessoas não conseguem se entender, brigam, entram em conflito, aparentemente não se conversam e acabam se distanciando ou se separando. É uma situação bastante complicada do ser humano que se estagia em patamares inferiores, não se procura a melhoria nem o seu aperfeiçoamento. Como diz aqui, externam-se em comportamentos inferiores em virtude de suas próprias emoções infelizes. À medida que se der o progresso moral da humanidade terrestre, o planeta alcançará níveis vibracionais melhores e seus habitantes vivenciarão mais momentos venturosos. Veja que nós estamos no momento dentro de uma pandemia do coronavírus Covid-19. Aparentemente, toda essa questão é fomentada, sustentada pela vibração negativa do comportamento humano. Veja que também ondas microbianas permanecem suspensas no ar, sustentadas pelos pensamentos maléficos dos seres humanos. Portanto, é o próprio ser humano que atrai circunstâncias negativas em função de sua incapacidade de movimentar-se numa esfera de um mundo feliz. Se apenas duas pessoas numa família não conseguem o entendimento, o diálogo, a conversa, como é que seria possível ele permanecer na família universal da humanidade Terra, constituindo os novos elementos que serão os herdeiros da Terra? Por isso, dentro do conceito de renovação planetária, nessa fase de regeneração, é uma oportunidade de escolha, onde cada um se prepara para dirigir o destino, ou ficando na Terra, ou sendo preparado para o expurgo planetário, indo para um planeta distante e começar de novo a caminhada da humanidade. Por isso, à medida que se der o progresso moral da humanidade terrestre, o planeta alcançará níveis vibracionais melhores e seus habitantes vivenciarão mais momentos venturosos. Pense bem, o momento atual, onde na vivência atual, não podemos considerar que estamos num verdadeiro paraíso? Olha todo o conforto que você tem, o alcance do conhecimento, da intelectualidade, da cultura, controle da maior parte das doenças, o avanço que temos em termos tecnológicos, científicos, culturais. Portanto, estamos vivendo num verdadeiro paraíso e devemos nos esforçar para que, no pequeno núcleo denominado família, consigamos aperfeiçoar as nossas qualidades, principalmente morais. E o que falta para que esse ser humano aperfeiçoe suas qualidades? Mais presença de Deus no coração, reconhecendo-se como filho de Deus, um ser espiritual imortal, com capacidade que o próprio Deus fez manifestar para cada ser humano. Então, é preciso manifestar mais as qualidades de Deus, renunciando a diversos pontos de vista, renunciando às posições, amando mais as pessoas, considerando-as no entendimento, perdoando, jamais pensando em vingança. Olha a qualidade do nosso governante da atualidade, que permitiu a armação do povo. O número de registros de porte de armas nesses primeiros meses
já praticamente alcançaram quase os níveis do ano passado de registro, né? Então, o ser humano, à medida que ele se arma com esses instrumentos mortíferos, com que finalidade? Com que aprimoramento moral pode-se dizer desse tipo de pessoa? Ah, é para me defender. De quem? Né? Eu estive numa cidade aproximadamente 800 quilômetros daqui de São Paulo, uma cidade altamente turística, de águas quentes, onde a maior parte das residências está equipada com cerca eletrificada. Não é? É muito estranho, você anda, quase todas as casas são eletrificadas com cerca protetora. Com que finalidade faz isso? Protegendo-se contra o outro ser humano. Que qualidade de gente se pode dizer do seu nível de aprimoramento? Não? Portanto, com efeito, grande parte desses habitantes gozará de felicidade verdadeira pelas condições de conforto e de saúde integral que desfrutará. Isso, aquela parcela da humanidade que está em progresso moral constante, não é? Gozará de felicidade verdadeira pelas condições de conforto e de saúde integral que desfrutará. Por certo, estamos vivendo num verdadeiro paraíso. Aqui na cidade de São Paulo, em algumas localidades, temos imensa comunidade de moradores que residem em casas totalmente desguarnecidas de conforto. A qualidade de vida é bastante duvidosa. Algumas são cobertas por lonas de plástico, né? Isso numa das se não a maior cidade do mundo, que é São Paulo, uma cidade bastante avançada em todos os sentidos, porém uma grande parcela da população ainda mora em casas praticamente cobertas de lona, não tem reboque. É uma comunidade gigantesca de pessoas mal acomodadas que vivem precariamente. Ao mundo de expiações e provas, onde são grandes as lutas e as dificuldades, sucederá um mundo onde a amizade, a fraternidade e a solidariedade imperarão nos corações, sempre decorrência de um trabalho imenso de reforma dos hábitos viciosos e das atitudes inconvenientes, conforme ditam os padrões divinos da verdadeira evolução. Então, depois do mundo de expiações e provas, né, onde são grandes as lutas e as dificuldades, sucederá um mundo onde a amizade, a fraternidade, a solidariedade, a fraternidade imperarão nos corações, em decorrência da evolução espiritual, do trabalho intensivo realizado, da vontade de trabalhar, de progredir, de melhorar-se continuamente, sempre decorrência de um trabalho imenso de reforma dos hábitos viciosos e das atitudes inconvenientes. Nessa período de regeneração, onde, de acordo com os avanços espirituais, certamente não existirão mais empresas na fabricação de bebidas alcoólicas, nem de produtos viciosos, nem de recantos recreativos viciosos. Tudo isso vai parecer um histórico assim horripilante de um período trevoso da Terra, quando visto pelas pessoas mais avançadas no futuro. Por isso, um mundo onde a amizade, a fraternidade, a solidariedade imperarão nos corações, em decorrência de um trabalho imenso
de reforma dos hábitos viciosos das atitudes inconvenientes, conforme ditam os padrões divinos da verdadeira evolução. Então, creio que muitas das coisas negativas, fabricação de armas, porte de arma pela comunidade, assaltos, prisões que estão abarrotadas de hóspedes do Estado, não é? Tudo isso, os corruptos, as pessoas que fomentam as discórdias, tudo isso vai ser um registro histórico, como aqui vemos normalmente dos períodos passados de Bang Bang, das situações incríveis onde as pessoas morriam até de doenças comuns. Não basta para que a humanidade atinja níveis assombrosos de progresso tecnológico. É preciso que o homem desenvolva sentimentos nobres, conferindo aos talentos que recebeu de Deus a luminosidade que possibilitará que ingresse em mundos melhores e lá permaneça trabalhando no bem, com muito amor, sempre para que o reino do céu se instale definitivamente em seu coração. Então veja que a humanidade alcançou um nível intelectual, científico, dos mais avançados. Falta pouco para que a humanidade se destrua através dos instrumentos que conseguiram acumular, notadamente conhecimentos científicos de controle do poder nuclear. A força acumulada, o potencial de destruição em poder de muitas das nações supera muitas vezes total destruição da Terra, podendo transformar a Terra, o planeta Terra, em pó várias vezes. Tão o poder atômico instalado e armazenado por muitas nações da Terra. Então não basta que a humanidade atinja níveis assombrosos de progresso tecnológico. É preciso que o homem desenvolva sentimentos nobres, conferindo aos talentos que recebeu de Deus a luminosidade que possibilita ingressar em mundos melhores. Então é preciso desenvolver sentimentos nobres, que a pessoa tenha amor ao semelhante. Como diz muitos repórteres importantes que divulgam informações todos os dias, é preciso ter empatia para com o próximo, sentir a dor do próximo, trabalhar para a felicidade do próximo. Então é preciso que o homem desenvolva sentimentos nobres. Né? Veja que muitos dos governantes, notadamente o governador de São Paulo, ele está trabalhando intensivamente para a melhoria da comunidade, inclusive precavendo-se de maiores contágios, preocupado com a saúde da população. Veja que a qualidade desse governador é realmente trabalhando para sentimento nobre, que procura a todo custo preservar a vida das pessoas, conforme ele mesmo já citou diversas vezes. É mais importante a vida humana do que a parte econômica, porque a parte econômica, ele disse, podemos recuperar com trabalho, enquanto que a vida humana jamais se recuperará. Então, conferindo aos talentos que recebeu de Deus a luminosidade que possibilitará que ingresse em mundos melhores e lá permaneça trabalhando no bem. Portanto, Senhor Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Porém, cabe a cada um de nós construirmos o reino de Deus na nossa vida, conscientizando a necessidade de aprimorar as qualidades de Deus
tornando-nos mais nobres e melhorando as qualidades morais, trabalhando no bem, com muito amor, para que o reino do céu se instale definitivamente no coração. Como o Senhor Jesus nos ensinou, o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, peço a você que faça uma reflexão de como instalar o reino de Deus no coração, fazendo manifestar a perfeição do mundo de Deus na sua vida. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente. Senhor, fazei fluir vosso infinito amor e sabedoria, instruindo-me para o caminho do bem, para que eu possa, todos os momentos, melhorar as qualidades de Deus em meu coração. Senhor, neste momento, voltando a mente, o corpo, espírito e alma para o mundo dos céus, espero alcançar elevado nível onde podemos sempre trabalhar para o bem dos semelhantes, fazendo instalar o reino de Deus no coração. Agradecemos imensamente toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, bem como os pedidos de orações, o agendamento para as consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Deus abençoe pela sua atenção. Obrigado.